Em tempos de polarização e destaque político, destaca-se a ausência de um grupo populacional que vem gradativamente perdendo sua força neste meio, a juventude. A participação de camadas mais jovens da sociedade obteve destaque como, por exemplo, no impeachment do presidente Collor e nas jornadas de junho de 2013. Esses eventos de mobilização política são necessários para nós entendermos o papel imprescindível da sociedade mais jovem em produzir uma sociedade mais plural e justa. Para entendermos essa importância, primeiro é necessário ter em mente que política não deve ser vista apenas como algo segmentado ou partidário. Fazemos política em qualquer ambiente, na escola, na família, ou até mesmo no ato de não se posicionar politicamente, o que por si só já é um ato político. Apesar de ser essencial para a renovação do cenário político atual, a juventude enfrenta diversos obstáculos para se inserir nesse meio. Um deles é a forma com que o tema política é abordado em espaços escolares. Nas escolas públicas, onde se encontra a maior parte da população jovem brasileira, debates políticos têm sido deixados de lado. Note que quando eu falo debates políticos, eu não estou me referindo a brigas sobre política, e sim sobre uma troca saudável de ideias de diferentes pontos de vista. A ausência dessa prática, como os debates políticos nas escolas, que deveriam ser ambientes controlados, gera um cenário preocupante, que é o cenário da alienação política. Segundo o canal Jana Rabelo, outra dificuldade está no individualismo e no comodismo da juventude atual, que por conta do imediatismo e da descrença, sentem-se distantes de fazer uma mudança real no cenário político. Essa percepção se relaciona com a ideia de Bertold Brecht, quando ele diz que o pior analfabeto é o analfabeto político, se referindo a pessoas que ou se deixam alienar ou são impedidas de construir consciência política, as levando a acreditar que estão completamente fora do ambiente político. Além disso, vivemos uma sociedade hiperconectada, como aponta Pierre Levy. Nela, o bombardeamento de informações e estímulos podem gerar o que muitos chamam de cansaço político, mesmo nas camadas mais jovens da população que nunca chegaram a participar em decisões públicas. O que quer dizer que o jovem brasileiro está cansado da política sem muito menos ter participado dela efetivamente. Essa apatia também é duramente criticada por Antônio Gramsci no texto Odeio os Indiferentes, onde ele diz: quem vive de verdade não pode não ser cidadão e não tomar partido. Indiferença é abulia, é parasitismo, é covardia, não é vida. Gramsci denuncia que os indiferentes não apenas se omitem, mas também contribuem para que o mal prevaleça, ao permitirem que leis injustas sejam aprovadas e que líderes autoritários ascendam ao poder. O autor ainda aponta que essa suposta neutralidade é na verdade cumplicidade, pois ao deixar que outros decidam por ela, a juventude abre mão do seu papel transformador. Portanto, em um cenário onde a juventude tem sido afastada ou tem se afastado da vida política, é urgente fazer a retomada da consciência cidadã. O debate político, o engajamento e a informação são ferramentas cruciais para garantir o pensamento crítico, individual e a politização dessa camada tão importante da população. Você já ouviu falar do analfabetismo político? Não, não é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. Pelo contrário, é pior. É o cara que sabe ler, que sabe escrever e escreve bonito no Instagram. Mas ele fala: não gosto de política, não me envolvo com isso. Analfabeto político é quem vive num país todo bagunçado, com desigualdade, crise, corrupção, e simplesmente ignora tudo isso, como se não tivesse a ver com ele. Sendo que, na realidade, as decisões políticas afetam no próprio dia a dia dele. A escola pública que está caindo aos pedaços, por exemplo, é política. O ônibus que demora para passar é política. O preço do arroz, do feijão, do gás, da energia, fralda, tudo isso é política. Mas o cidadão vive como se nada disso tivesse a ver com ele. Esse é o tipo de pessoa que vota sem pesquisar, que vende o voto por 50 conto ou por qualquer promessa furada, que escolhe um candidato porque simplesmente tem uma música engraçada, legal, e que acredita em meme político e acha que isso é opinião, e fica compartilhando qualquer fake news no grupo da família. E o pior, esse é o tipo de pessoa que mantém o sistema circulando, porque enquanto ele simplesmente cruza os braços, os espertos estão lá em cima, enchendo os bolsos. Bertold Brecht já dizia: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não sabe que da ignorância dele nasce a miséria, a injustiça, o político corrupto. E é isso. O analfabetismo político é uma escolha, mas não é uma escolha só sua. Ela custa caro para todo mundo. Gramsci também falava: o que acontece, não acontece porque alguns querem que aconteça,
mas porque a massa dos homens abdica sua vontade. Parece que a história não é nada além de um enorme fenômeno natural, uma erupção, um terremoto, do qual todos são vítimas, quem quis e quem não quis, quem sabia e quem não sabia, quem estava ativo e quem era indiferente. Porque os indiferentes, eles deixam o mundo ser dominado por aqueles que gritam mais alto, mesmo que esse grito seja de ódio, exclusão e mentira. Portanto, se você não entende de política, não participa, não se informa, não se decide, alguém vai decidir por você. E esse alguém não tá nem aí pra você. Então, ou você começa a jogar o jogo, ou outros vão te usar como peça do tabuleiro deles. Isso é o analfabetismo político. E isso tira vidas. Agora eu irei falar um pouco sobre os jovens na participação política. De acordo com o vídeo Juventude e Participação Política do canal Descomplica, na década de 80 houve a ditadura militar, certo? E os povos, os adultos, as pessoas daquela época lutaram contra a ditadura militar a favor de uma democracia política, né? De uma política na qual as pessoas poderiam votar e tal. Hoje muito se discute e muito se afirma que essa luta dessa época foi em vão por conta do modo que os jovens de hoje em dia tratam as eleições. Vimos que, de acordo com o canal Aprendi com o Papai, muitos jovens resolveram não participar nas eleições de 2022. Nós temos algumas causas disso, na qual a corrupção hoje fomenta muito o nosso país. De acordo com o canal Aprendi com o Papai, diz que uma das causas é a corrupção, porque os jovens falam, tá tendo muita corrupção lá, tá tendo muita corrupção aqui, o meu voto não vai fazer diferença, mas faz, a gente pode garantir que faz. Pode ser o mínimo voto que for, tudo, mas faz uma diferença. Mas as pessoas de hoje em dia pensam, não vai fazer diferença, porque um voto em milhões de pessoas que tem no país não vai fazer muita diferença. Outra causa é a falta de debate que tem muito em casas, em escolas, que eram para fomentar esses debates de política, mas não fomentam. No canal Juventude Política, né? O vídeo de Juventude Política do Descomplica diz isso, que muito do que tem que ser feito é fomentar o debate, tirar apenas de redes sociais, que nós vemos muitos hoje, alguns jovens que fomentam esse debate em redes sociais, em Instagrams. Eu gosto muito de ver esses debates no Instagram e no TikTok, em redes sociais, sobre política. Temos que fomentar mais esses debates em escolas. Eu gosto muito das aulas de sociologia por conta que tem esse debate. E de acordo com os vídeos, de acordo com as referências, esse índice muito baixo que temos de jovens participando da política, se fosse fomentada mais esse debate em casas, em escolas, em famílias, seria muito maior o índice de voto.